Obrigada, Jesus, por essa noite. Obrigado por mais uma oportunidade, Senhor, de compartilhar, de poder falar do Senhor, poder aprender, dar e receber. Obrigada pela tua ajuda, pela tua comunhão, pela tua companhia. Eu peço uma vez mais que o teu Espírito Santo nos guie, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que realmente encontre em nós, ó Deus, um coração quebrantado, humilde, um coração ensinável para receber as verdades do Senhor que vão trazer cura, libertação, plenitude de vida para cada um de nós. Eu te agradeço, Senhor, por essa grande oportunidade que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos começar. Vou só fazer uma recapitalização. Recapitali, re- Esqueci a falar em português. Vamos recapitular semana passada, né? O caminho para a cura. Então, não é um caminho complicado de entender, mas ele é difícil, porque a gente tem que entrar em áreas que a gente não quer mais, né? Às vezes, lembrar dores, reviver momentos, e é como eu falo, é doer muito para não doer nunca mais. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é ter essa disposição, abrir o meu coração para Deus trazer luz nas minhas feridas e nos meus pecados também, porque, né, a gente não quando é criança, mas a gente vai crescendo, a gente vai assumindo atitudes pecaminosas, né? Que é o que a gente tem visto esse tempo todo. Os pecados de que são nossos escapes, nossa luxúria, as personalidades distorcidas, manipulações, enfim. Então, a gente tanto tem que reconhecer, né, e perceber nossas feridas, quanto os nossos pecados. E isso é doloroso, eh, traz uma sensação de estar desnudo, né, exposto, mas é para o bem, é para um bem muito maior, vale a pena. Eu tenho que deixar que Deus me leve a situações traumáticas que me feriram e que me influenciaram a pecar. Então, muitas vezes eu contei algumas experiências para vocês, não é uma coisa mística. Cada pessoa, Deus vai fazer de um jeito que seja cômodo, um jeito que a pessoa entenda o processo, mas muitas vezes vai ser mesmo voltar nessas situações, seja com lembranças, seja só com emoções, de alguma maneira Deus vai te levar de volta onde tudo começou, a raiz do problema, porque às vezes a ferida, ela está lá no começo da nossa vida. As outras situações que vêm ferindo, na verdade, são gatilhos dessa primeira ferida que está lá atrás, né? Então, o Espírito Santo vai levar a gente lá, onde a ferida foi aberta, onde entrou o engano de Satanás para romper essa mentira e trazer uma verdade de Deus para a nossa vida, tá certo? Só um minutinho. Eu preciso me arrepender, né? Eu preciso pedir perdão pelos meus pecados, eu preciso pedir perdão por ter crido em mentiras, enganos e ter me protegido nesses muros, né? No muro da rejeição, por causa que o que sustenta esse muro é a incredulidade. Não creio mais, eu não consigo, né, acreditar no amor, na aceitação, e eu vou ali me corroendo por dentro, implodindo o muro da rebelião, que a base que sustenta é o orgulho. Não, eu vou mostrar que eu posso, eu vou mostrar que eu consigo, e aí a gente faz o que tem que fazer, passa por cima de gente, quem tiver que passar, às vezes rompe o princípio, às vezes trança, negocia com o pecado, né, para chegar onde a gente quer, ter o amor, ter o reconhecimento, a aceitação das pessoas. E uma vez que tudo isso esteja claro dentro de mim, eu preciso perdoar as pessoas que me feriram e perdoar a mim mesma. Não é fácil, como a gente tem falado, perdoar as pessoas que nos feriram, porque a gente quer justiça, mas a gente precisa ensinar as nossas emoções, ministrar nós mesmos e ao nosso cérebro que essa injustiça foi paga, ela já foi paga por Jesus. Então, assim como Jesus perdoou os meus pecados e pagou por eles, ele também pagou pelos pecados que foram cometidos contra mim, né? Não é confortável, mas a gente precisa ministrar a nós mesmos, nosso espírito, nossa psique, nossas emoções, que isso é uma verdade, foi pago. Perdoar nós mesmos, porque às vezes a gente toma um rumo muito complicado, mas a gente não tinha a luz que tem hoje, né? Então a gente não pode se cobrar o que a gente não sabia, o que a gente não conhecia, o que a gente não tinha estrutura para
manejar melhor, lidar melhor. Então, eu falei semana passada que tem pessoas que têm muita dificuldade de se perdoar. Às vezes tem mais facilidade de perdoar outras pessoas do que a si mesmos. Então, assim como Jesus pagou pelo pecado das outras pessoas, pagou pelos seus e pelos meus. Então, a gente pode se perdoar. E aí, eu falei com vocês que eu queria falar basicamente do perdão, porque eu acho que a gente perde muito por às vezes ter um entendimento muito complicado do perdão. E para mim foi muito revelador quando eu comecei a estudar sobre isso, comecei a dar aulas sobre isso, porque facilita bastante a vida. E hoje a gente vai entrar nisso. Vamos ver se a gente consegue terminar também. Então, por que dificuldade de perdoar? A gente tem que entender que não é à toa que a Bíblia fala para a gente renovar a nossa mente. A Bíblia fala para gente que para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente tem que renovar a mente. Senão a gente não consegue. Ou a gente vai pensar da forma do reino de Deus, ou a gente vai pensar da forma do reino do mundo. Então, se eu penso como o mundo, eu não vou desfrutar as verdades e a vontade de Deus. Eu tenho que escolher um lado e a minha mente vai ter que ser trabalhada nesses dois, em um desses dois mundos, né? Um desses dois reinos. Então, e a Bíblia fala também que a gente tem que ocupar a nossa mente com o que é bom, com o que é louvável, tudo que tem honra, tudo que é puro, né? Tal. Porque o nosso cérebro, ele é ensinado, tá? Então, dependendo de como você percebe as coisas, ele toma aquilo como uma verdade e ele vai viver em cima daquilo ali. Então, é muito complicado quando a gente é irredutível, quando a gente não tem um coração ensinável, porque a gente aprende muitas coisas e às vezes até na igreja, ou às vezes até lendo a Bíblia, leu errado, não soube interpretar, não soube aprofundar, e a gente toma essas coisas como verdade e fica naquilo dali. Então, por que que eu estou falando tudo isso? Porque a maneira que você pensa é o que vai te guiar a viver. Então, os seus pensamentos vão determinar as suas escolhas. As suas escolhas vão determinar os seus hábitos. Os seus hábitos vão determinar o seu caráter. E o seu caráter vai determinar o seu destino. Então, eu escolho no que vou pensar e como eu vou pensar. Entende? Então, para eu perdoar, para eu perceber que o perdão é uma bênção para mim, que fui ferida, eu preciso renovar minha mente, eu preciso pensar com a mente de Cristo, eu preciso lavar minha mente com a palavra, tá? Então, vamos ver alguns motivos aqui. Por que que a gente tem dificuldade muitas vezes de perdoar? Porque a gente pensa que se a gente perdoa, o ofensor vai nos manipular, ele vai se aproveitar da nossa postura para fazer o que ele quiser. Não, me magoou, me humilhou, me rejeitou, e se eu perdoar, ele vai achar que pode fazer o que quer comigo, né? Então, a gente vai aprender que o perdão, ele está separado da convivência, ele está separado da relação. Lá na frente a gente vai falar melhor, tá? Então, a gente vai primeiro as dificuldades. Porque a gente pensa que se a gente escolher perdoar, necessariamente a gente tem que desistir da justiça, como se tivéssemos que aceitar o mal como algo bom ou necessário. Aí entra uma coisa que talvez é um pouco polêmica de falar, mas muitas vezes alguém peca contra nós, nos fere, nos machuca, às vezes coisas graves, né? E a gente quer arrumar uma desculpa espiritual para isso. Deus sabe todas as coisas, por alguma razão Deus permitiu, né? Eu, particularmente, creio que Deus não permite tudo. Entende? Eu acho que o ser humano tem escolha. Então, eu não acho que Deus permite uma pessoa de abusar de uma criança de 2, 3 anos, um recém-nascido, porque Deus tem um propósito naquilo dali. O amor não faria uma coisa dessa. E Deus é amor. Entende? O que acontece é que nós estamos num mundo caído e muitas vezes as pessoas que deveriam fazer o papel de proteger, de guardar, de discipular, não fazem e expõem a sua descendência, os seus filhos a situações que não deveria expor. Isso é polêmico, eu não quero ofender a teologia de ninguém, mas é uma coisa para pensar, tá? Então, por exemplo, o que eu estou querendo dizer com esse segundo ponto aqui? Se alguém comete um crime contra mim,
ou na igreja mesmo, alguém peca contra mim, um mau testemunho, né, um falso testemunho, uma mentira, uma fofoca, o que seja, eu posso perdoar essa pessoa e eu não preciso desistir da justiça. Se é um crime, eu posso denunciar, porque uma coisa, outra coisa, é outra coisa. Entende? Se a pessoa peca contra mim na igreja, falando uma mentira, fazendo uma fofoca, eu posso perdoar o que ela me fez e eu posso ir para a liderança e dizer: olha, essa pessoa pecou contra mim, assim, assim, assim. E às vezes a liderança vai disciplinar essa pessoa, e isso não quer dizer que eu não perdoei. Porque uma coisa é eu não guardar a ofensa no meu coração para eu cobrar essa dívida, que é o perdão. Outra coisa é eu ter que fingir que isso foi por um bom propósito de Deus e engolir isso, entende? Ou aceitar e deixa pra lá. Não, eu perdoei, deixa pra lá. Então, eu não tenho que desistir da justiça porque eu vou perdoar alguém. Quando eu perdoo, eu estou dizendo, não sou eu que vou cobrar essa dívida. Acabou, para mim acabou. Entende? Mas isso não quer dizer que a pessoa não vai ser presa, não quer dizer que ela não vai ser disciplinada, não quer dizer que ela não vai viver o princípio bíblico que Deus disse: aquilo que você planta, você vai colher, entende? Se ficar complicado, aguenta a mão aí que vai melhorando, tá bom? Porque a gente pensa que vai abrir mão do amor próprio, evitar o sofrimento é saudável, acostumar com o mal ou achar que o mal é bom, que não é saudável. Então, se eu estou numa relação tóxica, com uma pessoa violenta, eu posso perdoar, no sentido de eu não vou guardar esse rancor, eu não vou cobrar eu mesma essa dívida, mas eu não sou obrigada a conviver com essa pessoa, entendeu? Então eu não tenho que, porque eu perdoei, aceitar viver uma vida tóxica com alguém, uma relação tóxica com alguém. Eu posso colocar limites, porque nós somos egoístas, acumulamos ofensas como notas promissórias como álibis para não perdoar e não restaurar relacionamentos. Então a gente justifica os nossos erros com os erros dos outros. Ah, eu já perdoei essa pessoa, eu perdoei uma coisa que eu jamais perdoaria, e já tá bom. E a gente não dá oportunidade de recomeço, a gente ou fica guardando aquilo dali, né? Não, isso eu até perdoo, mas isso aqui não dá. Isso é imperdoável. Então é egoísmo nosso, né? Querer ficar ali buscando essa justiça própria, buscando eh, se vingar de alguma maneira. Porque pensamos que perdoar significa não impor limites, confundimos perdão com passar a mão na cabeça. Isso não é verdade. Se um assassino se arrepender, ele pode receber o perdão, mas ainda arcará com as consequências do seu ato. É nossa responsabilidade tanto perdoar como impor limites. Então, o que que acontece? Eu, se eu vou dar um exemplo bem besta assim. Vamos supor que todos os dias eu saio aqui no portão da minha casa, sento ali e estico minhas pernas, fico vendo o pôr do sol, e tem uma companheira que vive aqui na base, uma amiga, que passa e pisa no meu pé, tá? Aí dói, eu fico triste, ela, ai, perdão, eu não percebi, eu fui sem querer. Eu falo, ai, tá bom, tudo bem, eu te perdoo. Amanhã eu vou naquele portão, sento, chego com as minhas perninhas para ver o pôr do sol, porque eu gosto de ficar lá, e vem a pessoa de novo e pisa no meu pé. Ai, desculpa de novo. Tudo bem, eu te perdoo, tal, tal, tal. Depois de amanhã eu vou sair no meu portãozinho, vou sentar, esticar minhas pernocas, porque eu gosto de fazer isso para ver o pôr do sol. Quando eu vejo que aquela pessoa está vindo, eu posso muito bem tirar minhas pernas. Eu não tenho que deixar as minhas pernas ali para ela pisar em cima, entende? Então, o comportamento da pessoa que pecou contra nós vai determinar os limites. Pôr limites não é problema, não é errado. Você não tem que abaixar a cabeça e perdoar e aguentando a pessoa repetir as mesmas coisas com você, entende? Você pode perdoar, não vou te cobrar isso, eu não vou revidar, mas a minha perninha, quando essa pessoa aparecer, se puder, eu saio até dali e entro em casa de novo. O limite é o comportamento do outro que vai determinar se eu preciso colocar limites, quanto vai ser esse limite, entende? Então eu não preciso ser uma boba alegre, que aceita tudo, que suporta tudo, porque eu tenho que perdoar. Hum, Muito bem.
O que não é perdão? Absolvição. A absolvição diz respeito às consequências. A não ser que nós tenhamos autoridade para isso, nós não podemos absolver o ofensor das consequências, mas podemos perdoar, que é mais ou menos o que eu já falei antes. Então, quando eu estou perdoando alguém, eu não estou dizendo, não, essa pessoa está justa, está justificada, ela não fez nada de mal. Eu não tenho nada errado aí, né? Eu não tenho poder para isso. Eu não estou absolvendo essa pessoa do erro. Eu estou liberando da dívida, entende? Quando alguém peca contra mim, ela tem uma dívida comigo. Entende? Então, eu posso liberar da dívida, mas eu não tenho autoridade para absolver das consequências espirituais, por exemplo, se for um crime, das consequências humanas, né, do governo, das leis. Então, perdoar não é absolver, tá? Perdoar não é esquecer. Muita gente fala isso, ah, esquece isso. Não, eu perdoei, até esqueci. Não esquece. A gente não esquece, entende? Não é um esquecimento mental. Nossa, nem. Tem coisas que sim, mas tem coisas que são tão feias, tão pesadas, tão profundas, que a gente não vai esquecer. Então, fisicamente, né, psicologicamente, na nossa memória, a gente não vai esquecer, mas a gente pode ter um esquecimento emocional. Que sentido? Eu lembro, mas não dói mais. Entende? Então, é como se você tem uma cicatriz, você vai olhar para ela, dependendo da profundidade que foi esse ferimento, pode ter doído muito tempo, pode ter sido difícil, né, de cicatrizar, de secar, de recuperar a pele, aí o que for, mas depois de um tempo você pode bater, encostar nesse lugar e não vai doer mais. Então, o esquecimento que acontece, por dizer de alguma forma, é um esquecimento emocional. Quando eu me lembro, já não vem carregado dessas emoções negativas, de dor, de choro, de tristeza. Entende? Eu li, mas não dói mais. Gente, qualquer dúvida vocês podem falar aí, tá? Perdoar não é fingir que nada aconteceu. Tá? É muito comum eu ver pessoas que são orgulhosas, muito orgulhosas, elas sabem que pecaram contra outra pessoa ou que erraram e elas não conseguem pedir perdão. Elas fazem que nada aconteceu e começam a tratar essa pessoa bem, como que compensar o outro. E o outro, que sabe o que esse está fazendo, fala, ah, tá bom, e finge que nada aconteceu ali. Um dia isso vai explodir ou implodir, né? Isso não desaparece, essas ofensas não desaparecem, tá? Essas feridas não desaparecem. Naquele momento, você pode fingir. Eu conheci um casal que parecia muito maduro, e eles tinham essa dinâmica. Ele ofendia ela, né? O marido ofendia a esposa, e não tinha a conversa, não tinha o pedido de perdão, não tinha o escutar as emoções dela, validar o que feriu, o que ela está sentindo, tal, tal, tal. Não. Ele cometia os erros, né? Feria, e ele se dava conta, mas ele não pedia perdão. Então ele começava a compensar ela, levava para sair, comprava um presente, tratava bem, começava a cuidar mais. E ela, como sabia que ele não ia se dobrar e pedir perdão, mas que estava arrependido porque estava fazendo aquilo, fingia que nada tinha acontecido e a dinâmica era essa. Mas quando você conversava com essa mulher, ela desenterrava coisas que esse cara fez de 35 anos atrás, com peso, com dor, entende? Então, fingir que nada de errado aconteceu, passar por cima, não resolve o problema de ninguém. Uma hora isso vai sair por algum lado. Ou doenças psicossomáticas, ou um rompimento, uma discussão feia, um divórcio. Vai acontecer alguma coisa. Alguém vai pagar por isso daí, tá? Não é tolerância, não é tolerar o problema, tá? Porque tolerar o problema não resolve e ainda não melhora o relacionamento. Tá casadinho com o que eu falei anteriormente, né? Às vezes as pessoas têm uma dinâmica muito estranha e eu encontro bastante tóxica também de compensar. Ah, ele me falou, me esculachou, mas é um bom pai. Ah, de novo, ele me ridicularizou, mas ele não deixa faltar nada em casa. Então, eu vou tolerando, compensando, entende? Não ligo, não, eu perdoei. As pessoas usam essas frases como fossem reais, mas isso não é perdão.
Então, em algum momento, essas coisas vão explodir, tá? E perdão não é sentimento. Não, quando eu sentir no meu coração, eu vou perdoar. Não, quando passar essa raiva aqui, eu vou perdoar. Não, quando Deus falar assim diretamente, né, eu vou perdoar. Não, não, você não depende do seu sentimento. O perdão é um mandamento. Por exemplo, Deus é um Deus justo, certo? Deus é um Deus justo e Deus é um Deus amoroso. Partindo dessa premissa, que Deus é um Deus justo, ele não vai nos mandar fazer nada que a gente não tenha condições de fazer, senão ele seria injusto. Então, todas as vezes que a Bíblia é imperativa, ame o seu próximo, ame seus inimigos, ore pelos que te perseguem, perdoe. Toda vez que ela é imperativa, é porque você pode fazer independente do que você sente, tá? Então, não existe isso. Quando eu sentir no meu coração, eu vou perdoar. Quando baixar a revolução, eu vou perdoar. Não, é um mandamento. Você tem que perdoar. Se você quer ser um cristão, você tem que perdoar. Não precisa sentir nada. Perdoar não é demonstração de fraqueza, tá? Eu vi uma vez um pastor falando, eu não lembro quem foi, eu achei muito legal. Ele falou assim: o mais forte perdoa primeiro, né? No relação de matrimônio, por exemplo. E realmente, você tem que ser muito forte para poder soltar isso daí, soltar essa dor, soltar essa dívida e confirmar que Deus é justo juiz, né? Como a gente falou que o exemplo que Jesus deu, ele não retrucava, ele não ameaçava, ele entregava tudo ao justo juiz, que é Deus. O não também não é condicional. Não, se me pedir perdão, eu perdoo. Se ele vier falar comigo, eu perdoo. Se ele mudar a atitude dele, eu perdoo. Não tem a ver. O perdão é incondicional, tá? Eu não posso exigir mudança da outra pessoa para perdoar, tá? Eu não posso estabelecer condições para perdoar. Eu posso estabelecer condições para a continuidade do relacionamento, mas não para perdoar. Porque uma coisa é perdoar, abrir mão de cobrar a dívida que essa pessoa tem com você. Outra coisa é continuar junto dessa pessoa. E biblicamente eu vou te mostrar que isso é possível, tá bom? Então, perdoar não pode ser com condições impostas. Pecou contra mim, eu tenho que perdoar, tá? Vamos lá. Então, dão, por fim, tá? Eu amo esse versículo. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, partindo do exemplo de Jesus, o perdão é rasgar a dívida. Imagine que você tem na sua mão um boleto. Joãozinho me bateu, ou não sei, Joãozinho me traiu, enfim, tá? E aqui você tem uma boleta de dívida dessa pessoa. Então, perdoar é rasgar esse boleto. Eu não posso mais cobrar essa dívida. Eu não posso mais receber por isso. Eu não posso cobrar a dívida dessa pessoa mais. Acabou. Então havia, né, muitas coisas contra nós, porque a gente não consegue seguir a lei, a gente quebra a lei, a gente é digno de morte eterna, e Jesus vem, paga essa dívida por nós e expõe na cruz, tá pago. Ninguém pode cobrar mais essa dívida. Todos que estão em Cristo são nova criatura, tá certo? E vida nova. Então, o perdão, vamos ver biblicamente as referências que tem de perdão. Hebreus 10, 17. E jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. É Deus que está falando aqui. Então, o exemplo que Deus dá para nós, biblicamente, sobre perdoar, é não trazer de volta os pecados e as iniquidades. Se eu digo que eu liberei alguém de uma dívida, eu não posso, cada discussão que eu tenho, trazer de volta o tema. Eu não posso, direto ou indiretamente, ficar me vingando dessa pessoa. Eu não posso, cada vez que a gente discute, ressuscitar todas as coisas erradas que a pessoa fez. Porque Deus é o padrão. Então ele está falando, eu não me lembro mais dos pecados nem das iniquidades. Miqueias 7,19.
tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os pecados nas profundezas do mar. Né? Muita gente fala que é no mar do esquecimento, mas o versículo não fala mar do esquecimento, é só nas profundezas do mar. Mas ele está dizendo assim: eu vou jogar isso para longe de nós, eu não vou trazer isso para a superfície mais, eu não vou trazer isso à tona mais. Aqui está falando ainda de Deus, né? Ele vai ter misericórdia, ele vai tomar todos os nossos pecados e vai lançar lá nas profundezas do mar. Não vai mais trazer à tona isso. Colossenses 3,13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. O que Cristo perdoou? Cristo perdoou, pregado numa cruz, sendo amaldiçoado, sendo zombado, né? Estava todo machucado. E ele fala assim para Deus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ninguém tinha pedido perdão para Jesus ainda, as pessoas ali não tinham nem consciência do que realmente estava acontecendo naquele momento, que o Filho de Deus estava sendo crucificado, né? Mas ele perdoou. Então, se você tem uma queixa contra o outro, perdoa como Cristo fez. Eu não espero me pedir perdão, eu não espero que essa pessoa mude, eu não espero que se arrependa, eu só perdoo, tá? Então, perdão é transferir para Deus a responsabilidade de punição. Então, não é que essa pessoa, que o outro não me fez nada de errado, mas eu decido deixar nas mãos de Deus. Senhor, eu não vou ficar lembrando dessa dívida, eu não vou ficar remoendo essa dor, eu não vou ficar guardando essa nota promissória, né, esse boleto. Eu entrego isso para o Senhor, porque Ele é meu Pai, porque Ele é justo juiz, porque o que Ele fala, Ele cumpre, a Sua palavra diz: aquele que planta vai colher. Então eu transfiro para Deus. Se alguém tem que esquentar a cabeça com isso, se alguém tem que resolver isso, já não sou eu, é o meu Pai, é o Senhor, tá? O perdão é o óleo, o azeite dos relacionamentos, né? Então, ele diminui os atritos, ele aproxima as pessoas. Não tem como você se relacionar. Se você se relaciona com alguém que você nunca teve que perdoar, essa relação não é de verdade. Não é de verdade. Porque são pessoas diferentes, que pensam diferentes, que têm princípios diferentes, culturas diferentes, entende? Então, o provérbio diz que é como um ferro que afia o outro. Como que é um atrito aí? Então, o perdão é que vem facilitar esse convívio, é que vem amortecer esse atrito, entende? É não exigir os seus direitos, não se vingar, deixar a pessoa livre. Eu tenho várias histórias de pessoas que diziam assim: não, eu perdoei, mas que indiretamente se vinga da pessoa. Por exemplo, mulheres que estão sentidas, ressentidas com seus maridos e usam a intimidade do casal, né, a intimidade sexual, para punir o marido, ou vice-versa, entende? Dá um chá de geladeira, né? Fala o mínimo, fala sim, não, nada. Tá se vingando aos pouquinhos, né? Perdoei minha amiga, mas vou ficar umas 2 semanas deixando ela na geladeira para ela aprender. Não é perdão, isso é vingança, entende? Porque eu tô fazendo a pessoa pagar por aquilo dali, mesmo que eu não dou esse nome, entende? Então, quando eu estou perdoando, eu estou abrindo mão dos meus direitos de exigir justiça, eu mesma exigir justiça, entende? Eu não vou me vingar, eu vou deixar a pessoa livre. Né? Não é igual aquele crente que fala assim: Senhor, eu perdoo, mas faça justiça. E, se possível, que eu seja um instrumento da sua justiça. Né? Eu já vi crente falando assim: eu perdoo essa pessoa, mas lá no céu, eu para o norte, ela para o sul. Então, isso tá certo? É não exigir nossos direitos. Deixa livre. Não se vinga, tá? Alguém está com o microfone aberto. Se puder fechar, por favor.
Perdoar equivale à promessa de não mais o ofendido levantar a questão, nem para o ofensor, nem para os outros, nem para si mesmos. Você já teve com aquelas famílias, aqueles casais, ou aquelas amizades, que está todo mundo conversando de boa, e de repente um dos dois, com brincadeira, começa a ressuscitar o pecado dos outros? Contar as histórias, contar as coisas que ele fez que ofendeu? Isso não é perdão. Você está usando aquilo ali para envergonhar, para botar para fora, para trazer de volta tudo aquilo que aconteceu. Então, quando eu digo eu perdoei, eu tenho que realmente rasgar essa nota promissória. Eu tenho que realmente apagar isso. Eu não posso ficar levantando mais o assunto, nem brincando. É limpar a ficha do ofensor no nosso arquivo, né? No Novo Testamento, a maior parte das vezes, a palavra perdoar, perdão, significa libertar, soltar laços. Quando você não perdoa, você está atado a essa pessoa o tempo todo. E se você parar para pensar, você começa a viver em prol daquela pessoa. Você faz pensando naquela pessoa, você deixa de fazer pensando naquela pessoa. A pessoa começa a governar a sua vida e você nem se dá conta. Tinha uma história que faz muitos anos que eu escutei, eu acho que eu era criança, e eu nem lembro se ela é real ou não, de uma tribo, mas é uma figura muito boa para esse caso. Que havia uma tribo e lá era proibido o homicídio, tá? Mas o que acontece é que quando alguém cometia um homicídio, matava alguém, eles pegavam esse cadáver e amarravam nas costas do assassino. Então aquele corpo ia apodrecendo do morto e ia apodrecendo junto o assassino. Então, não perdoar é basicamente isso. Porque você mata a pessoa, mas ela continua ali grudada em você. E você vai feder junto com esse defunto. Porque vai mudando a gente, vai amargurando a gente. Entende? A gente começa a andar, né, igual um cacto para todo lado. Então, quando eu perdoo, eu solto essa pessoa de mim. Porque você imagina, muitas vezes, a pessoa que nos ofendeu, que nos feriu, nem percebeu. Ou nem lembra, nem se dá conta, né? Tem esse ditado no Brasil que fala: quem bate esquece, quem apanha não, né? Então, às vezes a pessoa nem lembra mais e você fica anos vivendo em torno do que aquela pessoa fez. A vida daquela pessoa seguiu e você ficou atado e atada naquela situação e nunca se levantou. Então, perdoar é você se soltar dessa pessoa, se soltar dessa situação, deixar esse defunto para lá, entende? E não apodrecer junto com ele. Muito bem. Então, basicamente, o que é perdoar? Independente do que eu sinto, eu reconheço que pecou contra mim, eu reconheço o que fez, eu reconheço como isso me afetou. E eu escolho, eu não vou cobrar essa dívida, eu não vou ficar discutindo com isso, eu não vou buscar vingança, eu entrego na mão do meu pai, que é justo juiz, e eu quero viver minha vida livre disso daí, tá? Quais são as consequências? É só algumas, tá, amados, que estão aqui. Consequências de não perdoar. Consequência física: úlceras, gastrites, insônia, doenças psicossomáticas. Então, toda situação que não é bem processada, né, que não é bem resolvida dentro da gente, vai se transformar em alguma enfermidade. Hoje já é comprovado cientificamente que boa parte das pessoas que têm câncer é por falta de perdão. Eu estava conversando com a Lidiane, que está no grupo também, ela é terapeuta, e ela estava compartilhando a cura física de um paciente, né? Umas feridas que tinha, não sei o nome da doença, não lembro mais, e depois da terapia, como que a pessoa ficou, né? A pele já mais lisinha, é coisa mais linda, gente. Então, hoje se fala muito disso. Quando eu dei a primeira vez a aula sobre perdão, foi há 20 anos atrás, quase, 19 anos atrás. Não se falava nada de terapia, nem de psicólogo, nem de doenças psicossomáticas, nem nada disso, né? Não tinha tanta abertura dentro do corpo de Cristo para essas coisas. É, Então, a gente falava esse tipo de coisa, era meio tinha certo uma resistência. Mas hoje é muito comum você falar assim, o que a sua boca cala, o seu corpo fala, né? Eu conheci uma pessoa muito querida que falava assim, não acredito nesse negócio de cura inteira não, frescurada, misticismo.
mas vivia com dor por todo o corpo, e pressão alta, e insônia, e entendeu? E tudo de fundo emocional, qualquer um podia perceber. Então, tipo assim, nós somos um só, corpo, alma e espírito, em uma só pessoa. Então, vai afetar as outras áreas da nossa vida. E podia ter uma lista enorme aqui de coisas que acontecem na nossa vida por falta de perdão. Algumas consequências emocionais, tá? Depressão, consciência culpada, aquela pessoa que está sob alerta o tempo todo, complexo de perseguição, estão falando de mim, foi para me atingir, foi porque ele não gosta de mim, começa a achar que o universo gira contra essa pessoa, fica meio paranoica, entende? A pessoa fica meio paranoica, de pôr mais um montão de consequências aqui. Consequências espirituais, incapacidade de amar a Deus. Por quê? Porque se a Bíblia fala que se eu não amo o meu irmão que eu vejo, como eu vou amar a Deus que não vejo? E como posso amar meu irmão sem perdoar? Não existe, entende? Então, quando eu não perdoo, eu não estou amando, eu sou homicida, a palavra fala. Quando eu não amo o meu próximo, eu sou homicida. Então, como eu posso dizer que amo a Deus? Se Deus é amor, se Deus traz vida. A minha relação com Deus é afetada diretamente, a gente vai ver mais para frente isso daí, tá? E se eu não perdoo, eu não recebo perdão de Deus. Eu acho que só por esse texto aqui, né, em Mateus 6 está falando da oração do Pai Nosso, tá? Por inteligência, a gente deveria perdoar. Por egoísmo, para dizer de alguma forma. Porque na oração do Pai Nosso, Jesus está falando assim: perdoa os nossos ofensores, né? Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo os meus ofensores, né? Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que estão me devendo. Jesus fala isso. E ele fala depois, isso ele está ensinando oração, e lá no 14:15 ele fala assim: porque se vocês não perdoarem os vossos ofensores, o meu Pai não vai perdoar vocês. Isso não é uma parábola, isso é literal. Então ele está dizendo assim: você só recebe perdão se você dá perdão. A gente não pode querer estender uma graça inferior à graça que nós recebemos de Deus. Porque para mim, perdão e para o outro, justiça. Porque para mim, misericórdia e para o outro, castigo. Entende? Então, se eu não perdoo, a Bíblia fala, Deus não vai me perdoar. E se Deus não me perdoa, está em xeque aí a minha salvação, a minha comunhão com Ele. Porque ele fala que lá em Isaías, Jeremias, não me acordo agora, não me lembro agora, porque veio na minha cabeça agora, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Ele. Então, ainda que Deus quisesse se relacionar, que quisesse nos perdoar, Ele não vai romper esse princípio. Ele não vai me perdoar se eu não quero perdoar as pessoas que me ofendem. De jeito nenhum ele vai fazer uma coisa dessa. Então, por inteligência, a gente deveria perdoar, porque aí a gente precisa de perdão todo dia, toda hora, certo? Você perde a alegria da vida cristã, né? Os textos estão aí. Você estagna na sua vida espiritual, porque não há comunhão com Deus. Consequências sociais. Quando não há perdão, qualquer coisa é motivo para separação. Sem perdão não haverá ministérios profundos, amizades profundas, casamentos, porque ou a gente nutre o nosso orgulho, ou a gente nutre um coração perdoador. A maioria das divisões de igreja, dos divórcios, não estou dizendo todos, a maioria é por orgulho, orgulho ferido. Eu não vou aceitar, não vou me submeter, o pastor perdeu a visão, quem tem a visão agora sou eu, divido a igreja, né? Ah, é minha amiga 15 anos, mas ela fez uma coisa imperdoável. Divido, rompo a relação. Orgulho, no fim das contas, né? Jesus foi um rei humilde. Ele vem ensinar humildade para nós. Ele lavou os pés daquele que ia negar ele. Ele lavou os pés do homem que ia vendê-lo por 20 moedas de prata. Entende? Ele sentou à mesa com essas pessoas. Ele perdoou essas pessoas antes mesmo de acontecer as coisas contra ele. Então, esse é o nosso padrão.
Se eu quero ter relacionamentos profundos, ministérios profundos, de impacto, que realmente são relevantes, o perdão é parte crucial do meu dia a dia, da minha vida. Senão, não é possível. Porque Deus é equipe, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é equipe. Deus mandou os discípulos de dois em dois, né? É equipe, é corpo. Eu vou ser corpo e não querer algum órgão, alguma parte. Não tem como. Então, boa parte das nossas dificuldades de relacionamentos é por causa do nosso próprio orgulho mesmo, nossa justiça própria, né? A gente já sofreu, já doeu tanto, e a gente se sente no direito, e não, agora ninguém me faz de besta mais. Não, agora. Só que, na verdade, isso é um engano, porque não tem a ver com fazer de besta. É uma questão de inteligência, né? De tomar posse do caráter de Jesus, da mente de Cristo em nós, tá? Então, vamos lá. O alcance do perdão. Isso aqui é importante. Se eu cometo um pecado que afeta a mim e minha comunhão com Deus, eu confesso a Deus, tá? Não estou dizendo no sentido de ir contra Tiago, que fala confessa os pecados uns aos outros, não. Estou falando no sentido, por exemplo, suponhamos que a gente faz um churrasco do nosso grupo, tá? A gente tá lá no churrasco, aí eu olho para a Rose assim e penso assim, nossa, mulher metida, e começo a julgá-la na minha cabeça. Olha como é que ela é metida. Nossa, você acha melhor que todo mundo, pensando na minha cabeça. Você acha melhor que todo mundo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então eu tô julgando ela aqui na minha cabeça, tá bom? Mas eu não falei nada para ela, eu não tratei ela mal, eu não falei dela para outra pessoa. Então, ainda que eu pequei contra ela, eu não saiu de mim, entende? Então, eu posso confessar só a Deus. Se eu me perdoa, porque eu fiquei na minha cabeça aqui, julgando meus irmãos, julgando a minha irmã, pensando mal dela, eu nem conheço direito, estou conhecendo agora, entende? Porque às vezes o pecado não saiu de dentro de você e você vai querer confessar para a pessoa, aí você vai criar um problema que não existia, que a outra pessoa nem sabia. Aconteceu uma vez comigo, estava lá na igreja. Hoje eu acho que não é tão comum mais, mas quando eu era jovenzinha, adolescente, sempre as igrejas cantavam músicas de comunhão, né? Se você tem um problema com seu irmão, resolve agora, ou abraça o seu irmão, diga que você ama. Era gostoso. Se abraçando, aquela chororô, pedição de perdão para todo lado. E a irmã chegou perto de mim, assim, irmã Priscila, eu queria dizer que Deus me tá me ensinando a te amar do jeitinho que você é. Então, o que que ela disse ali? Não gosto de você, eu não te amava, mas estou aprendendo, né? Uma coisa que eu nem precisava saber, mas tá dentro do entendimento que ela tinha. Falei, te amo também, tá, tá, tá. E ela falou assim, eu queria te pedir perdão. Falei, por quê? Só me perdoa. Eu falei, eu vou perdoar uma dívida que eu não sei quanto que é, que eu não sei o que que é. O perdão é uma escolha consciente, porque você tem que saber o que que você está perdoando. Aí ali ela botou uma pulga atrás da minha orelha, uma pessoa que eu nunca achei que tinha problema comigo, ela não confessou o que que era. Aí eu falei, pronto, essa irmã aí não vai com a minha cara, tem alguma coisa errada e eu nem sei o que que é. Entende? Então, se o pecado não afetou a outros, ficou aqui, eu resolvo aqui, eu e Deus. Eu confesso a Deus. Por que pecado contra Deus? Porque eu estou ferindo o princípio de Deus, porque eu estou quebrando a minha comunhão com Deus, a nossa intimidade, tá? Nesse sentido. Se eu peco contra uma pessoa, eu tenho que pedir perdão a essa pessoa. Então, usando esse mesmo exemplo do nosso churrasco com a Rose, suponhamos que eu fale mal dela pra Carla. Nossa, Carla, olha a Rose que entende? Ou eu trate a Rose mal só por causa do meu julgamento. Então aí já saiu de mim. Eu estou atuando com isso. Então eu estou pecando contra ela. Aí eu tenho que pedir perdão à pessoa. Você me perdoa, eu falei mal de você, ou eu te tratei mal por causa de um julgamento meu, tá, 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 tá bom? Se eu peco contra um grupo. Ah, voltando aqui, pecado contra uma pessoa. Se eu peco contra alguém em público, outras pessoas veem,
eu tenho que pedir perdão em público. Esse negócio de fazer a pessoa passar vergonha no meio de 20, 30 e depois ir lá no cantinho só, você me perdoa. Não. Eu envergonhei a pessoa publicamente. Então eu peço perdão publicamente, tá? Se eu peco contra um grupo, eu confesso ao grupo. Um exemplo. Suponhamos que eu lidero sou pastora de uma igreja, ou lidero um grupo de mulheres ou de jovens, ou sei lá, tá? Suponha que eu sou pastor de uma igreja, tá? E eu faço mau uso do dízimo dos irmãos. Roubo. Eu tenho que confessar aos irmãos. Principalmente se eu tenho uma. Aí vou abrir um parênteses aqui. Se eu tenho uma liderança pública, se eu tenho uma vida pública. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que estou aqui nas redes sociais pregando de Jesus, que tem programa de televisão, que faço DVDs e cursos de não sei o quê, e um dia eu caio em pecado, na minha opinião, eu tenho que vir a público pedir perdão. Tá? Essa coisa de que para influenciar para Deus eu fico famosa, mas na hora de me expor, eu, não, eu aqui, Deus aqui. Não. Se eu tenho uma vida pública, é uma vida pública, entende? Então, se eu peco contra um grupo, se eu esculacho o meu grupo de mulheres, entende? E eu passei da medida, eu peço perdão para o grupo todo. É assim que tem que ser. Se eu peco em público, eu confesso em público. Aqui entra esse exemplo da vida pública da pessoa, entende? Pastores que às vezes são mega igrejas, conhecidos internacionalmente ou nacionalmente, eles têm obrigação de fazer uma nota, de vir a público, de pedir perdão e se eu expus para o bem, para o mal também, tá? E o que que eu quero colocar aqui, um parênteses? Se eu peco, vamos supor que eu luto com pornografia, tá? Eu caí em pecado, pedi perdão para Deus, eu caí, eu pedi perdão para Deus. Uma coisa que a Bíblia manda fazer, e é muito bom, confessa a alguém, presta contas para alguém. Mas não porque você pecou contra aquela pessoa, senão porque isso traz cura para você, traz humildade, traz quebrantamento, tá? Aqui é só quando você faz algo contra alguém que eu quero dizer. Não tem, não anula esse texto de Tiago, tá? O texto de Tiago é sempre rende contas, compartilha com os irmãos, porque isso traz cura. E aqui o que eu estou falando é quando você atua em pecado contra alguém e como você deve pedir perdão. Não sei se eu consegui explicar isso bem, espero que sim, senão vocês falam aí, tá bom? Então vamos lá, vamos para o processo do perdão, tá? Esses textos que estão aí, eles estão falando do convívio, tá bom? Ele tá falando do convívio em igreja, em comunidade, e ele serve como guia para a nossa vida também, tá? Então, em Lucas, deixa eu abrir aqui para a gente, vou ler o texto inteiro, depois a gente, vou ver os pedacinhos com vocês, tá bom? Peraí. Lucas 17, 3 e 4. Tende cuidado de vós mesmos. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu lhe perdoarás. Em outras versões diz, se o teu irmão pecar contra ti, tá? Que é a ideia aqui. Não é se ele pecar contra o Senhor, não. Então, Jesus está falando assim, olha, acautelai-vos, presta atenção, vê essa história direito. Tem uma coisa que é muito importante, amados. Se eu não vi com os meus olhos, eu não vi nada. Se eu não escutei com os meus ouvidos, eu não escutei nada. Não é verdade ainda. Eu não posso escutar, por mais confiável que seja alguém. Se eu não vi com os meus próprios olhos e não escutei com os meus próprios ouvidos, eu preciso ter cautela.
E ainda quando eu vejo, eu preciso ter cautela, porque a gente é gente ferida e a gente começa a interpretar as circunstâncias. E às vezes a gente interpreta mal, tá? Então, presta atenção. Primeira coisa, cautela. Investiga a história. Procura saber de forma segura o que que aconteceu. O que é que está acontecendo, entende? A maioria dos problemas que a gente tem, principalmente no corpo de Cristo, é mal entendido. É deduzir coisas, é não olhar no olho, não perguntar, não esclarecer, entende? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, quando eu tenho uma situação incômoda com alguém, põe atenção, procura saber o que está acontecendo, o que realmente aconteceu. Aqui, na minha vida, eu gosto, se eu pensar que alguém está estranho comigo, eu vou até a pessoa. Eu não tô nem aí. Eu olho no olho da pessoa, tudo bem? Ela, tudo bem mesmo? Entre nós, tá tudo bem? Falei, então tá bom. Ali, virei minhas costas e já entendi. O problema não é comigo, o problema não é meu, é alguma coisa dela com ela mesma, né? Eu vi uma vez na internet essa musiquinha e eu adorei. Se o problema não é comunicado, ele não existe. Se o problema não é comunicado, ele não existe. Entendeu? Tô vendo alguém me tratando estranho, me olhando estranho, se afastando. Eu, na hora, ó, falando, tudo bem, tá tudo bem. Entre nós, ali, ó, eu não esquento minha cabeça mais. Se persiste, eu persisto, entende? Para saber. Não me custa nada, eu não fico deduzindo, eu não fico tentando entender, juntando quebra-cabeça. Isso é desgastante, não é real, não é verdade absoluta. Sai fora disso. Ele fala, então você vai olhar, prestar atenção. Se o teu irmão pecar contra ti, essa pessoa realmente pecou contra você? O exemplo, você ficar ofendido com a maneira que o outro se veste, com a maneira que o outro se expressa. Vou dar um exemplo aqui. Eu dei aula aqui no Chile uma vez para um seminário de verão, para adolescentezinhos, né? E eu estava falando sobre perdão. E um dos meninos falou assim: Ah, eu tive que perdoar um amigo meu, eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos e ele é crente e eu fiquei não sei quanto tempo na casa dele e ele usava brinco. E eu não acho certo o crente usar brinco, ele falou, né? Aí eu falei, Aí ele falou assim, aí eu fui conversar com ele, né, para resolver. Eu falei, olha, eu sei que na sua cultura não tem nada a ver, mas na minha cultura é ofensivo isso, me ofende, eu não gosto, não é de crente. Aí eu fiquei pensando, olha a loucura. Eu tô na casa da pessoa, no país da pessoa, e eu tô ofendido porque ela tá com brinco na orelha dela. No caso, era um menino. Isso é um contra mim, entende? A gente cria casos, às vezes, com coisas que não são pecados contra nós. E a pessoa realmente errou conosco, nos feriu, nos magoou, mas não pecou. Às vezes ela não sabia que aquela brincadeira te ofende, não sabia que aquele tom de falar te ofende. A pessoa não é responsável pelas minhas feridas atrás, entende? Então, muitas vezes a pessoa se equivocou, fez uma brincadeira que ela não sabia que ia me ofender. Porque é uma coisa consciente, é uma coisa que a pessoa sabe que vai te fazer dano e ela faz. Isso é pecar. Não, às vezes a pessoa não sabe. Comentário, fez uma brincadeira, só que você já estava ferido por outras circunstâncias e você fica, ai, porque essa pessoa me magoou. Não, ela não te magoou. Você se magoou porque ela, sem saber, gatilhou um problema que você tem mal resolvido. Entende? Às vezes eu não tenho nem que perdoar essa pessoa. Eu só preciso perdoar se ela pecou contra mim. Entende? Então, ah, suponhamos que eu tenho um trauma com meu cabelo que é enrolado. E aí uma de vocês, brincando comigo, fala assim: Ah, você está de cabelinho de miojo. Vamos supor que a Simone fala isso. Esse cabelinho de miojo. Nossa, porque eu sempre tive problema com meu cabelo. E a Simone fala: Como ela vai saber? O que tem que fazer? Simone, aquele dia você fez uma brincadeira. Você queria te pedir para não fazer, porque eu fui muito ferida com isso, eu ainda não resolvi. Se você puder me ajudar,
Eu não queria que você brincasse com isso. Pronto, eu não quero perdoar essa pessoa. Ela não sabe. Muitas vezes ela não sabe, tá? Então eu tenho que saber se essa pessoa pecou contra mim, me tocou indevidamente, me humilhou sabendo que ia me afetar, né? Me magoou com intenção, me traiu de ruindade, de judiação. Isso é pecar, tá? Então, o que que aconteceu? Aí, porque eu não gosto quando a fulana fala disso. Pecado tem nome, gente. Tem uma lista lá em Gálatas. Tem coisa que não é pecado, não é cultura. Essa história do brinco, por exemplo, isso é cultura. Outra coisa, no Brasil não é comum, pelo menos no contexto que eu vinha, crente sair para beber. Beber uma cerveja, um vinho num restaurante, não é comum, não é uma cultura normal. Né? As coisas até mudaram um pouco agora, mas não é. Aqui no Chile é totalmente diferente. Fui comer com o pastor da igreja que eu congrego aqui. Nos primeiros dias que eu fui comer com ele, era vinho na mesa, um martini, normal, normal. Então, cultura, entende? Tem coisa que é cultura, tem coisa que é pecado. Como eu sei que é pecado? Se lá a Bíblia vai te falar que é pecado. Aí você não vai ter erro. Agora, tem coisa que você pode adaptar a uma cultura e falar, eu prefiro que não seja assim. Tudo bem, mas não é pecado. Então, prestar atenção, investigar, buscar saber. Pecou realmente contra mim? Aí eu vou confrontar essa pessoa, eu vou repreender, eu vou conversar, não é brigar, não é bater boca, tá? Então, em Cristo, com a motivação correta, você pode dizer claramente ao outro que te feriu. Então, você não pode ir igual um bicho para se defender. Você tem que ir para resolver. Como que eu sei a diferença, Priscila? Joãozinho pecou contra mim. Eu quero falar com você, Joãozinho. Você fez isso, você me machucou, você me expôs. Isso eu estou me defendendo, entende? Eu estou brigando. Joãozinho, eu preciso falar com você, tá? Tal dia você fez isso, e não tá certo. Me magoou, me expôs, me fez eu ficar envergonhada diante de outras pessoas, ou você não. Enfim, e eu realmente isso me afetou e eu queria que a gente resolvesse. Olha que diferença. Você fez isso, fez aquilo. Você pode mudar a forma de falar e falar assim: você fez isso e fez com que eu me sentisse assim. Quando você faz isso, eu me sinto assim, entende? E eu também não sei se eu já dei esse exemplo para vocês, amados, que eu falo aqui, falo lá, já estou misturando as línguas, já estou, mas vou falar de novo por se acaso, já? Eu sou, meu temperamento é colérico com sanguíneo. Pensa numa guerra interior. Meu marido é fleumático, tá? Lento, devagar, tranquilo. Família tem todo tipo de raça, italiano, índio, tudo misturado. Minha família fala demais, fala alto, fala sempre. E minha família não guarda nada. Tem que resolver, a gente resolve aqui na mesa e acabou. A família do meu esposo é muito mais silenciosa, muito mais tranquila, eles falam pouco, eles são bem diferentes, tá? Não são de se expor muito, né? De ficar expondo emoções igual a mim. Então, quando eu casei, a gente não se entendia, né? Porque era cultura totalmente diferente. Então, eu processo falando, eu preciso falar, eu preciso compartilhar, e isso vai organizando a minha mente, tá? O meu esposo processa sozinho, pensando e orando. Então, quando a gente tinha um ponto de divergência, a gente nunca brigou mesmo, de discutir, de gritar, ou passar limites sãos, nunca, isso nunca aconteceu. Mas eu tenho muita dificuldade quando eu não consigo expressar o que eu estou sentindo, porque eu tive que engolir muita coisa desde muito cedo. Então, é importante para mim que a pessoa queira me escutar, que ela considere o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu quero, né, e tal. Então, às vezes a gente estava num ponto de divergência, eu começava a falar, não, porque esquece, e ele, não, 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 não. Aí ele, de repente, no auge, ele falava assim, não quero mais falar sobre isso. Ai, gente.
Quando ele falava isso, eu queria morrer. Porque no auge da conversa eu tinha que engolir tudo, porque ele não queria mais falar. E eu me sentia muito magoada. Eu me sentia muito. Eu sentia que ele era muito indiferente a mim, entende? E aquilo me machucava muito, mas eu não sabia como expressar isso. Isso durou um tempo. Um dia eu falei: não, senhor, não pode, eu vou viver a vida inteira com essa pessoa desse jeito. O senhor me dá o lado, me ajuda, como é que eu faço? E um dia a gente começou a conversar, eu falei: olha, eu queria falar uma coisa com você. Falei: ó, quando você faz isso e isso, eu me sinto muito ignorada. Eu sinto que você é indiferente ao que eu tô sentindo, você é indiferente se eu tô triste, se me magoou, e é muito difícil para mim, e tal, tá. E ele falou assim: não, amor, nada disso. É que quando a gente começa a acalorar as tensões, eu prefiro parar para não falar nada que eu vou te machucar ou que eu vou me arrepender. Então, eu prefiro parar, sair, pensar, orar, me acalmar e depois a gente continua conversando. Mas é para não te machucar. Ai, irmãos, foi a coisa mais linda do mundo. Foi tão libertador. Então, agora, se eu vou falar com ele me defendendo, eu vou criar outro conflito em cima do conflito. Então, o nosso coração é para reconciliação ou é para se defender? Eu quero resolver ou eu quero só confrontar? Então, esse repreender aqui não é brigar. Esse repreender aqui é conversar. Aconteceu isso, você fez isso, não sei se você se lembra, não pode, é a regra, ou eu já te pedi, né? Eu me sinto assim, parece que. Então, é muito importante a forma que você vai falar, a motivação com que vai sair isso da sua boca. A quarta coisa que o texto nos manda é reconciliação, arrependimento, mais o perdão. Aí ele fala: se ele se arrepender, perdoa-lhe. Deve haver uma mudança de atitude e de mente. E não está contradizendo que o perdão é incondicional, porque aqui está falando da convivência. Então, para você conviver com uma pessoa, manter a relação, é necessário o arrependimento, é necessária a mudança de atitude da pessoa, tá? Se a pessoa fala 7 vezes: ah, me perdoa, você perdoa. Não, não vou ficar cobrando isso, não. Porque tem gente, que se for cobrar toda a dívida que essa pessoa faz contra você, você não vive mais. Entendeu? Tem gente que nunca vai pensar para falar, que nunca vai pensar para fazer as coisas. Não dá para você ficar guardando tudo isso. Mas no convívio, a atitude da outra pessoa é condicional. Então, o perdão é incondicional, mas a relação é condicional. Até com Deus é assim. Entende? Ah, eu pedi perdão para Deus. Beleza. Você quer ser íntimo de Deus? É da forma de Deus. Existe a forma que você consegue ser íntimo de Deus. Então, com a gente não é diferente. Quando eu perdoo, eu digo: não vou cobrar essa dívida. Ah, mas eu quero continuar sendo sua amiga, eu quero continuar casado, eu quero continuar. Então, a gente põe os limites sãos, não baseado em raiva, não baseado em vingança, não para ficar, né, perturbando, futucando a pessoa. São para os dois e essa pessoa vai mostrar frutos de arrependimento. E aí a relação vai sendo restaurada. Então, eu conheci uma situação que figura bem sobre isso aí, eu conheci de perto. Por exemplo, o marido traiu a mulher, tá? E ela perdoou. Beleza. Passou 2 anos, ele traiu ela de novo. E ele queria continuar o casamento, se arrependeu, papapá. Ela falou assim: tudo bem, eu perdoo, mas com algumas condições. Nosso e-mail vai ser em comum, eu vou ficar com o seu celular e você vai ficar com o meu número, e eu vou ter acesso quando eu quiser, porque ele tudo começou com ele trocando mensagem com outra mulher, entendeu? Então, ela colocou as condições para ele, ele aceitou, o casamento foi sendo restaurado ao longo dos anos. Se eu não estou conseguindo explicar bem, vocês podem perguntar, tá, gente? Então, o perdão é: tudo bem, eu não vou levar isso comigo, essa dívida eu não vou cobrar. Ah, mas eu quero continuar a amizade, eu quero continuar nessa igreja, eu quero continuar nesse casamento. Então, você coloca os limites sãos, que os frutos de arrependimento do outro vai te dar a base para a relação ser restaurada. Perdão incondicional, relacionamento condicional, tá bom? Conclusão.
Eu tenho que perdoar e perseverar na decisão. Por quê? Porque nem sempre as emoções envolvidas vêm de uma vez só. Cada vez que aparecer uma emoção a ser tratada, você precisa reafirmar o perdão. Reafirmar o perdão até que os sinos parem de tocar. Por exemplo, se uma pessoa, se eu tô, não sei, tô trabalhando aqui com meus amigos na base, a gente está preparando alguma coisa e eu faço alguma coisa errada, tá? Aí a pessoa fala assim: Nossa, Priscila, você sempre põe a perder as coisas. Ela não tinha direito, não foi da forma correta, me magoou, me, né, tudo mais. Aí ela vem conversar comigo, eu vou conversar com ela, a gente resolveu, perdoou. Isso é uma coisa. Agora, perdoar alguém que falou mal de você e perdoar alguém que abusou sexualmente são dívidas diferentes. Perdoar alguém que me traiu e perdoar alguém que me olhou feio são dívidas diferentes. Entende? Então, quando eu perdoo alguém que falou mal de mim, às vezes eu nem vou lembrar mais. Agora, alguém que me tocou indevidamente, alguém que cometeu violência física, psicológica contra mim, tem muitas emoções aqui. Então, às vezes eu decidi perdoar, porque perdão é decisão, mas isso não significa que essas emoções vão desaparecer. Tem gente que perdoa, perdoa de verdade, não cobra dívida, não fala, não expõe o outro, mas chora mais de por aquilo ali. Dependendo de quanto a sua identidade foi afetada, dependendo de quanto a sua integridade foi afetada, eu simbolizo assim, é como que esse perdão vai sendo em camadas. Entende? Você vai aprofundando, aprofundando. Eu tive uma situação de perdoar uma pessoa, o entendimento que eu tinha na época, e depois descobrir feridas mais profundas e reafirmar, 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 até nenhuma campainha, nenhum sino tocar na minha cabeça mais, até eu lembrar e não doer mais. Então a gente tem situações diferentes. Uma coisa permanecer no perdão e reafirmar o perdão até que as minhas emoções se submetam à minha decisão, e o outro é os níveis de perdão, que muitas vezes são diferentes. Porque às vezes você fala assim: ah, não, fulano me traiu. Poxa, ficou com outra mulher. Passa um tempo e fala assim, não, eu estava numa crise de depressão, eu precisava de ajuda e essa pessoa me traiu. Olha como é que vai tomando outro rumo. Eu estava mal em depressão, ele me traiu e ele manteve um relacionamento com essa pessoa escondido de mim. Já vai pesando mais a dívida. Aí ele teve. Você tá me entendendo? Às vezes, uma situação no momento tem uma proporção para você, e depois, quando você realmente senta para avaliar essa dívida, você vê que a dívida é maior. Então, você vai reafirmando esse perdão. Você vai afirmando esse perdão. Até não tocar mais nenhum alerta em você. Entende? Vou chegar lá, deixa eu ver que horas são. Nossa, 9h12 já. Então, eu queria que você pensasse o seguinte: que quando você vai perdoar alguém, você tem que sentar e você tem que avaliar essa dívida. Do que eu estou perdoando essa pessoa? E fazer consciente. Consciente. Por isso, 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 por isso. Eu me senti assim, aconteceu assim, fez isso, fez aquilo. Eu não posso. Ah, tá bom, não importa. Não precisa pedir perdão, não, tá tudo bem. Isso não é perdão, não, gente. Perdoar uma dívida, você tem que saber exatamente o que você está perdoando. Perdoar uma dívida de R$ 10 não é a mesma coisa que perdoar uma dívida de R$ 10.000. São valores e pesos diferentes. E emocionalmente também é assim. Um exemplo que eu quero usar aqui, que é muito legal, é a parábola do credor incompassivo, tá? Essa parábola é muito interessante, ela é bem pesada, e eu vou dar isso aqui e a gente termina. Na próxima semana, se Deus quiser, a gente termina o estudo, já fecha esse tema, tá? Tudo que acontece. O homem tinha uma dívida enorme, e ele vai até o senhor dele, e fala, pelo amor de Deus, me perdoa, eu vou trabalhar, eu vou te pagar e não sei o quê. E o Senhor fala assim, tá bom, eu vou te perdoar. Ele sai dessa sala onde ele foi perdoado de uma dívida imensa e encontra o co-servo dele, alguém que servia a ele. E o servo desse servo
fala assim: olha, me perdoa, eu vou te pagar, deixa eu trabalhar que eu vou te pagar. E ele não perdoa. Ele chama os verdugos, né, os torturadores, fala: leva ele que ele está me devendo. Só que aí o pessoal vai e fala para o primeiro servo, fala assim, sabe aquele homem que você perdoou de uma dívida enorme? Aconteceu isso, 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 isso. Ele tinha um servo que devia uma dívida pequena e ele não quis perdoar. Então esse primeiro senhor manda prender esse cara e fala: você não devia igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de você? Indignado, o senhor o entregou aos atormentadores até que lhe pagasse tudo que devia. Aqui acaba a parábola, tá? Ele entregou aos atormentadores até que pagasse a dívida toda. Acaba a parábola, e aí Jesus fala assim: assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, Jesus está falando claramente, não está dentro da história, não é ilustrativo. Ele está dizendo: se você, que recebeu o perdão de uma dívida enorme do meu Pai Celestial, não perdoa o seu ofensor, o seu devedor de todo o seu coração, o meu Pai vai fazer igual o Senhor dessa parábola. Ele vai te entregar aos atormentadores. Olha que palavra pesada, forte. Então não é incomum você ver crente amargurado, crente com câncer, crente tomando remédio para dormir, crente com ansiedade. Tudo isso vira doença, tá? Mas não começa como doença, não. Eu não sou profissional ainda da área de saúde mental, mas por experiência e por escutar outras pessoas que sabem mais do que eu entendo isso, que começam com coisas pequenas que você não resolve, que você não processa e vai tornando distúrbios mentais, doenças, enfermidades mentais. Então, crente com mania de perseguição, crente esqueci a palavra, paranoico, crente que não dorme, é remédio para dormir, é remédio para acordar. Você está me entendendo? Então Jesus está falando aqui. Você não perdoa de coração, igual aconteceu aqui, Deus vai fazer com você. Ele vai te entregar os atormentadores, tá? Agora eu queria figurar essa dívida para vocês verem o absurdo que é essa parábola e que Jesus está comparando a gente, tá? Então, o primeiro que aparece com a dívida, que vai lá pedir perdão, ele devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Um talento são 33 quilos de ouro ou de prata. Isso é uma média, tá? Porque dependia do país também. E um talento era 100.000 denários. Então, esse cara precisaria de mais de 164 mil anos de trabalho para pagar a dívida dele. Ou seja, ele não ia pagar nunca. Mesmo assim, o servo dele perdoou. O servo desse, que ele não perdoou, tinha uma dívida de 100 denários. Um denário eram 4 gramas de ouro. Então, você imagina 33 quilos de arroz, né? Põe aí quase 7 sacos de 5 quilos de arroz. Imagina ele na sua mente, contra 4 gramas de ouro. 33 vezes 10.000. Tá? Imagina aí 7 sacos de arroz de 5 quilos, vezes 10.000 era a dívida dele de ouro. O outro devia 100 anéisinhos desse aqui, ó, 4 gramas, tá? De ouro ou de prata. Um denário era o salário de um dia. Esse segundo devedor, em 100 dias de trabalho, ele pagava essa dívida. 100 dias de trabalho ele pagava. Mas aquele que teve uma dívida de mais de 164 mil anos e foi perdoado, não perdoou 100 dias de trabalho. Olha o absurdo dessa história. Então, Jesus está nos comparando ao primeiro devedor. Nós, eu não quero dizer, meu amado, minha amada, que o que te fizeram não dói. Eu não quero dizer que o que pecaram contra você não tem peso, não é importante. Eu não quero dizer isso. Dói. Eu sei, eu conversei com algumas das pessoas que estão no grupo em privado, tem muitas histórias fortes, difíceis, dolorosas mesmo. Mas nós fomos perdoados de uma dívida impagável. A dívida que nós tínhamos com o Senhor era impagável. Na nossa vida inteira, nós não conseguiríamos pagar.
Se ele nos desse 1000 vidas, nós não conseguiríamos pagar, porque era uma dívida eterna. Ninguém me ofendeu mais do que eu ofendi a Deus. Ninguém me machucou mais do que eu machuquei o coração de Deus. Ninguém me desprezou mais do que eu já desprezei a Deus, entende? Nós somos perdoados de uma dívida impagável. E a gente não quer perdoar uma dívida que é pagável, já foi paga. A gente quer oferecer, entregar uma graça muito inferior à graça que a gente recebe. E Jesus está falando que isso não está certo. Então, eu preciso encarar o que me fizeram, dar nome para os bois, sentir, mas isso não tem o tamanho de uma dívida impagável. A minha e a sua dívida com o Senhor eram impagáveis. E ele pagou. Será que eu não posso perdoar aquele que me deve? Será que essa dívida é impagável? Será que eu sou tão melhor assim? Será que eu estou tão acima dessa pessoa? De tudo que eu falei, eu queria frisar duas coisas. Você pode sentir qualquer coisa, chora o tanto que você precisar. Converse com Deus, converse com alguém quantas vezes você precisar, mas perdoa. Estou sentindo doendo, mas aqui perdoa. Reafirma esse perdão. Primeiro você perdoa, depois você maneja como isso te afetou, como isso te distorceu. Deus vai te aprumando de novo. E aquelas coisas que antes doía não vão doer mais, aquelas mentiras vão ser apagadas por verdades de Deus, entende? E você vai vivendo a verdade de Deus e você vai ser livre. Quando você não perdoa, você está amarrando todas essas pessoas à sua vida. Você não vai conseguir ter paz. Não vai conseguir ter paz. Você não vai receber perdão de Deus. E Deus vai te entregar aos atormentadores. Atormentadores. Então, o perdão é uma questão de abençoar a mim mesmo. Quando eu perdoo, eu não estou abençoando o ofensor. Eu estou abençoando a mim mesma. Quando eu perdoo, eu não estou libertando o que me feriu. Eu estou libertando a mim mesma. Eu estou impedindo que, que eu perca mais do que já foi perdido. Eu estou impedindo que o diabo destrua mais do que ele já destruiu. Eu estou impedindo que ele me roube mais do que ele já roubou. Perspectiva nossa tem que mudar. Quando eu perdoo, eu não estou beneficiando o ofensor, eu estou beneficiando a mim mesma. Eu estou sendo livre disso daí. Porque quando eu alimento as minhas feridas, aí o inimigo entra com tudo mesmo. Eu abro uma porta espiritual para ele entrar e fazer a festa. Então, o que que a gente precisa fazer agora? A gente precisa sentar com o Espírito Santo e deixar ele lembrar a gente tudo que está pendente. Não vai ser tudo de uma vez. Você aprendeu aqui como que é, né? Tá aprendendo. Então, não é que você vai lembrar tudo de uma vez. À medida que você consegue responder, ele vai te lembrando das circunstâncias. É tão engraçado, eu dou essa aula tem muitos anos já. Muitos anos. Primeira vez que eu dei essa aula foi em 2005, 20 anos, né? Depois eu parei um pouquinho e continuei depois. E Deus, eu estou sempre lembrando de coisas. E esse mês, né, que a gente está estudando aqui, quase 2 meses já, como que eu estou tendo sonhos com coisas que me aconteceram quando eu era criança, ou adolescente, e lembrando de situações para resolver. E Deus é tão lindo que ele traz no momento que a gente consegue responder. Entende? Então, não deixe tampouco o diabo te pressionar ou você mesmo trazer um peso desnecessário. Deus mesmo vai te lembrando, aí você vai atualizar. Ah, você lembrou de um professor na escola que te fez algo. Senta no seu tempo devocional, lembra da situação, chora o que tem que chorar, reconhece o tamanho dessa dívida e perdoa. Entende? Então, eu sou a mulher das listas, né? O pessoal aqui da base fala, eu sou a Priscila é a mulher das listas. Então, pega o papelzinho, acho até que eu botei no grupo isso,
e vai colocando ali as pessoas que naturalmente você já lembra, que quando você lembra da situação dói, os sinos tocam na sua cabeça. Coloca essas pessoas em uma listinha, ora, se prepara, toma um dia com o Senhor. Eu sou muito visual, né? E muito simbólico. Eu preciso de ter uma coisa física para associar. Então, eu gosto de fazer minhas listinhas, eu me sento e eu falo como se a pessoa estivesse ali comigo. Eu perdoo a fulana porque fez isso, isso, isso e isso, me machucou assim, 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 mas eu não quero cobrar essa dívida, Senhor, eu quero perdoar a fulana. Eu quero perdoar o cicrano por causa disso, 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 e vou dar nome para os bois. O que te fez, o que causou em você, e eu libero dessa dívida. E assim com cada situação que vier na sua cabeça, que o Espírito Santo trouxer ao seu coração, você vai fazendo. Eu não sei se eu falei para vocês, eu tenho um caderno que é dos meus tempos com Deus, devocional. Eu tenho o caderno das lamentações. Então, eu vou botando essas porcariadas toda que Deus vai trazendo à tona. Depois jogo fora. E no caderno de tempo a solas com Deus, devocional, eu vou botando as promessas, o que eu aprendi, coisas boas. E no caderno das lamentações, eu vou botando essa porcariada aí. Todo esse lixo que o diabo quis deixar dentro de mim, eu vou colocando ali. Depois, queimo, jogo fora, rasgo tudo, não, não fica com nada dentro, põe tudo para fora. Se você faz falando, faça falando, se você faz escrevendo, faça escrevendo, mas não guarda nada. Tendo sempre em mente, é para o meu bem. Deus quer que tudo vá bem comigo. É para o meu bem que ele faz isso. É para o meu bem que ele me corrige, é para o meu bem que ele me apruma, entende? Não é para me punir mais, não é para eu sofrer mais, é para me tirar desse enredo que eu fico presa ali remoendo as coisas. Muito bem. Isso é o que eu tinha para hoje. Semana que vem eu vou. A gente tá falando que já vai terminar, você nem cansou ainda. Eu não cansei de falar, mas a minha cabeça hoje está bem cansada. Inclusive, eu vou aproveitar para pedir oração para vocês. A gente faz aqui do dia. A gente vai fazer do dia 11 ao dia 20 de julho um, um trabalho evangelístico numa das maiores festas católicas da América Latina, tá? Se você buscar aí, La Tirana é o nome da cidade. Então, a gente aluga um lugar para fazer atendimento médico gratuito. A gente acompanha o pessoal que paga a promessa, né? Que se suja, se machuca demais, que eles vão arrastando a barriga ou de joelho, um caminho muito longo. Então, a gente leva eles para o nosso posta médica, a gente limpa, faz curativo, conversa, a gente entrega água para os peregrinos, enfim, a gente faz muitas coisas que não dá para falar aqui, que vai ficar público esse vídeo. E a gente faz isso já há 11 anos. Então, isso demanda muito dinheiro, né, para alugar esse lugar, pintar, armar os boxes do médico, alimentação, transporte, ficar 15 minutos daqui, mas não dá para ir a pé. É um povoado que tem, não chega a 1.000 pessoas, mas durante a festa chega a dar mais de 300.000 pessoas aqui. Então, acontece muito abuso de criança, acontece muita coisa absurda. Então, a gente agora começou a trabalhar com as crianças também, porque tem pai que deixa a criança jogada no meio da festa, como se nada. Depois eu vou botar até no grupo algumas imagens dessa festa. O nome da dança principal é Diablada. Então, vai todo mundo vestido de diabo, de bicho. É bem feio, é muito pesado espiritualmente. Então, a nossa base se prepara para receber equipes, tanto de irmãos das igrejas quanto de outros missionários, para trabalhar durante essa festa com a gente. A gente vai fazendo turnos, porque eles têm um, esse período de festa, eles têm bandas e de bailes e banda de sopro que ficam espalhados por toda a cidade, tocando ao mesmo tempo. Então, você vai ter 20, 30 grupos tocando e dançando ao mesmo tempo, 24 horas por dia, sem parar durante toda a festa. Então, nesse local que a gente aluga, a gente tem uma sala de intercessão e de adoração que funciona 24 horas por dia durante a festa. Né, ali orando, cobrindo, levantando altar ao Senhor. Então, é um trabalho bem pesado. A gente recebe aqui na base, a gente já chegou a receber 80 pessoas
Esse ano vão ser mais ou menos 65, 70 pessoas de lugares diferentes, e a gente se divide em equipes para poder trabalhar nessa festa. É um trabalho bem cansativo fisicamente, mentalmente, porque bum, 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 o dia inteiro, inteiro, e espiritualmente, sem, né, sem comentários. Então, se vocês puderem estar orando por nós, vai ser muito importante, muito necessário, e a gente ora para que Deus se manifeste de forma gloriosa nesses dias. E a gente já teve muitas situações aqui de milagres, de Deus se manifestar poderosamente com milagres, de um cara que não andava há 12 anos e um jocumeiro, um obreiro nosso, orar e o homem se levantar e começar a andar, de pessoas que viram anjos falando para eles pararem de pagar a promessa e buscar o nosso posto médico e conversar com os crentes, que eles falam assim. Então, nossa, podia contar uma infinidade de milagres aqui para vocês. Então, Deus se manifesta de forma poderosa e a gente precisa muito. Nos últimos 2 anos, tem uma bruxa, uma feiticeira que é a principal, né, dessa festa, e ela fica parada de frente para o nosso local o dia inteiro. Ela para do outro lado da rua, de frente para nós, e ela fica ali amaldiçoando e jogando feitiço o dia inteiro. É bem pesado mesmo. É coisa de que eu que escutava de outros missionários, a gente vive aqui nesse tempo. Então, eu queria aproveitar a instância aqui para pedir para vocês orarem por nós, tá? Para Deus nos cobrir, nos dar graça, sabedoria, para Ele se manifestar poderosamente, para a gente conseguir refletir Jesus, né? Evangelizar direitinho e cumprir o ID do Senhor de forma mais efetiva. É isso, gente. Boa noite. Ou eu expliquei muito bem, ou vocês não entenderam. A psoríase. A doença aqui que eu falei que a Lidiane me mostrou é psoríase. É, sabem que podem me perguntar em privado ou lá no grupo se ficar alguma dúvida. Não fiquem com a dúvida, por favor, tá bom? Vamos orar então para a gente terminar. Jesus, muito obrigada por essa noite, muito obrigada por esse tempo. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor nos cubra com a sua graça, que o Senhor traga uma revelação no nosso coração de quão libertador, de quão sanador, curador é o perdão, de quanto ele nos liberta e ele nos ressuscita, Senhor. Tira da nossa mente todo engano que nos impede de perdoar, que nos impede de viver essa graça, essa liberdade. Nos ajude a ter um coração perdoador, nos ajude a entender que é para o nosso bem, nos ajude a vencer o nosso orgulho, a nossa justiça própria, a escolher de forma correta, Senhor, e decidir de forma correta, obedecer ao Senhor, porque o Senhor nos ama e o Senhor quer o nosso bem, o Senhor quer o melhor para nós. Obrigada, Senhor, por cada um que pôde conectar. Abençoa os que ainda não vão assistir a aula depois. E nós pedimos a sua revelação, pedimos, Espírito Santo, que o Senhor trabalhe em cada um de nós, trazendo as memórias necessárias para que a gente possa atualizar essas dívidas e decidir com a nossa mente, com a mente de Cristo, perdoar, liberar as pessoas que nos ofenderam, que nos machucaram das dívidas, sim. Nos ajuda, renova nossa mente, nos ajuda a pensar no que é nobre, no que é correto, nos ajude a confiar na tua justiça, que o Senhor é um Pai bom e um juiz justo. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente. Fique com Deus, viu?